suas santas aos céus, queridos. Esse é o momento de você se esvaziar de si mesmo. Como você acabou de cantar, eu me esvazio, Senhor. Então se esvazie de tudo agora. Se encha da unção do Senhor. Se encha da presença de Deus. Abra o teu coração agora, querido. Abra o teu coração e se encha da presença do seu Deus. Te amamos, Pai. Teu amor é bem mais
declare. Ergue a sua voz. Você veio nesta noite para cultuar. Creio que você tem muito mais do que palavras para oferecer. Você está percorrendo uma carreira e não é hora mais de voltar atrás, mas de prosseguir. Declare assim comigo. Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim e a promessa no deserto e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado. A promessa que estou a esperar. Adora o seu Deus, a presença dele está neste lugar. Basta que você abra os seus lábios e adore o seu Deus. Basta que você abra os seus lábios e diga a Ele o quanto você o ama.
Basta que você, neste momento, rasgue o seu coração, expresse o seu amor a Ele agora. Fale com teu Deus. Não assista um culto, não. Cultue ao Senhor. Cultue ao seu Deus agora. O universo chora
Esse é o momento que você se enche da presença de Deus. Se você apenas assistir um culto, você pode ter ou fazer avaliações desse culto. Mas se você participar do culto, você não está fazendo avaliações, porque você sabe que é você que cultua Deus. Amém? Se você apenas assistir, você se coloca no lugar de fazer avaliações. Ah, que bonito. Ah, não gostei dessa música, não gostei daquele jeito. Quem assiste um culto sempre está com as suas avaliações prontas. Mas quem cultua Deus não faz avaliação, simplesmente se rende, se entrega. E esse é o momento de se entregar. Esse é o momento de você se render. Salmo 115, eu só não vou abrir lá por questão de tempo. Salmo 115 fala sobre o adorado e o adorador, aquele que o adora. E ali vai falando dos ídolos mudos, que há pessoas que adoram os ídolos, e aí vai dizendo que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam. Ali está falando dos ídolos, e aí conclui-se assim: torna-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. Ali está o segredo, embora está falando sobre a idolatria, mas ali está embutido o segredo da adoração. O segredo da adoração é você que adora tornar-se semelhante àquele a quem você adora. À medida que você adora os ídolos mudos, você se tornará semelhante a ele. Mas quando você adorar o único e verdadeiro Deus, você vai se tornando semelhante a este Deus. Por isso é importante esse momento, o momento de você adorar o único e verdadeiro Deus, o teu Salvador, porque ao passo que você o adora, você se torna semelhante a ele. Nós vamos melhorando como homem, porque a vida com Deus, a vida de um adorador é olhar para o Senhor, e quando você olha para Ele, é como você olhar para um espelho. Você vai vendo aquilo que precisa ser mudado em você mesmo. Você vai tendo força espiritual, algo ativa dentro do seu interior, para você ser transformado a cada dia mais à imagem do seu Criador. Amém? Vamos adorar mais um pouquinho ao Senhor Jesus? Está gostoso aqui, sim ou não? Se você está aproveitando esse tempo, você vai colher o resultado. Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Este é o momento que você está se preparando espiritualmente. Amém? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé. Vamos continuar adorando o nosso Deus.
sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 16. Amém, queridos? Versículo 15 diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vou ler novamente os dois versículos. Atentos à leitura e à pregação do evangelho. Amém? Esse é o momento de Deus falar com você. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus, quando ressuscita, ele reúne os seus discípulos e comissiona, dá uma direção, dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz aos discípulos: Ide por todo mundo e pregai o evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas novas. A palavra evangelho quer dizer boa notícia. Jesus tem uma boa mensagem para mim e para você. Amém? Amém? O Senhor tem uma boa mensagem. Jesus disse aos discípulos: vão pelo mundo e preguem a boa mensagem, vão pelo mundo e dê a boa notícia. Agora, qual é a boa mensagem? Qual é essa boa notícia? A boa notícia é que Deus é justo e salva os pecadores que estão condenados ao inferno. Digam glória a Deus. Eu vou repetir: a boa mensagem é que Deus é justo e salva os pecadores que estão condenados ao inferno. Amém, pessoal? Deus é justo e quer salvar a humanidade. Você foi salvo, você está aqui porque Deus é justo. Você está aqui porque a boa mensagem é que Deus é justo. Diga comigo: a boa mensagem é que Deus é justo. Amém? E como Deus justo, Deus quer salvar toda a humanidade. Digam glória a Deus. Mas essa salvação, ela se dá por meio do quê? Por meio do anúncio do evangelho. É preciso que o evangelho seja levado. Mas repito, o que é evangelho? É a boa notícia. E a boa notícia é que Deus é justo e quer salvar todos os pecadores condenados ao inferno. Eu e você estávamos condenados ao inferno. A palavra de Deus diz que todos nós nascemos separados de Deus e destituídos da sua glória. Estão entendendo, sim ou não? Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Todos nós nascemos condenados e separados, destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos separados por causa do pecado. E a palavra de Deus diz que todo pecado tem que haver uma punição. O pecado tem que ser punido. Amém, pessoal? E aí eu preciso que você compreenda isso. Eu preciso que você entenda. O pecado precisa ser punido. Como Deus pode salvar alguém do pecado sem deixar de ser justo? Como Deus pode salvar alguém sem deixar de ser justo? Porque ser justo significava punir todos os pecadores. Não é verdade, sim ou não? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Repita comigo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus é justo e salvou
todos os pecadores. O que eu quero ensinar para você nessa noite é como Deus, sendo justo e não condenando os pecadores, pôde continuar sendo justo. Amém, pessoal? Como Deus, tendo o seu caráter justo e santo, não podendo voltar atrás de algo que Ele estabeleceu, e Ele diz que o salário do pecado é a morte, como Ele então nos justificou, como é que Ele fez para nos perdoar, como é que Ele fez para nos salvar, sem deixar de ser justo. Entenda bem uma coisa, ser justo significa não ser imparcial. Ser justo é ter que dar a recompensa de todo aquele que merece a sua recompensa. Amém, pessoal? Ser justo para nós significava Deus nos condenar ao fogo eterno. Amém? Mas você não está condenado ao fogo eterno. Todos aqueles que se voltam para o Senhor Jesus e andam na sua presença não estão condenados ao fogo eterno. Mas como Deus faz essa justiça? E é isso que eu preciso que você entenda. E aí eu vou dizer mais: quem não entende sobre isso e quem não vive nessa gloriosa mensagem do Evangelho, eu questiono como é a vida espiritual dessa pessoa. Eu questiono aquelas pessoas que há anos estão vivendo dentro de uma igreja e não entende sobre isso. Desculpa, você ainda não começou a caminhada cristã e você pode estar há 30, 40, 50, 100 anos dentro da igreja. É preciso que você entenda o que é Deus justo, que livrou todos os pecadores do fogo do inferno, mas não deixou de ser justo. Eu quero dar um exemplo para você. Se um juiz pega um estuprador e não condena ele, o contrário disso solta, esse juiz foi justo? Alô? Esse juiz foi justo? Não foi justo. Para ser justo, o que ele tinha que fazer? Condenar. Deus pega todos os pecadores e não condena, perdoa. Dentro da ótica da justiça, Deus foi justo? Alô? Vou perguntar de novo. Dentro da visão da justiça, Deus foi justo? Porque se todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte, para ele ser justo, o que teria que acontecer? Todos nós deveríamos ser condenados ao inferno. E se Deus condenasse todos nós ao inferno, Deus não deixaria de ser Deus, Deus continuaria sendo justo, Deus continuaria sendo bom, porque justiça é isso. Amém? Amém. Nós precisamos compreender, porque quando nós entendemos isso, a tua vida com Deus não vai ser mais uma vida de penitência. Tem gente que vem à igreja como um sacrifício e falta da igreja porque foi para o shopping e não deu tempo, porque foi passear e não deu tempo de voltar, porque foi fazer certas coisas, não deu tempo de se arrumar para ir para a igreja. Essa pessoa ainda não entendeu o que é um Deus justo, porque se entendesse, não faria desse jeito com Deus. Não agiria desse jeito com Deus. As pessoas que agem assim têm um Deus recompensador de forma injusta. Não, é preciso que você entenda que Deus é justo, e justo significa recompensar aquilo que nós merecemos. E nós merecemos ser condenados ao inferno, porque todos nasceram em pecados e destituídos estão da glória de Deus. Estão me entendendo? Quem está aqui comigo, digam glória a Deus. Pois bem, para ser justo teria que dar a recompensa que nós merecíamos. Mas Ele não fez isso. E como Ele não fez isso, e mesmo assim continua sendo justo, como é que Ele, ao invés de nos condenar, Ele nos perdoou? E mesmo assim não perdeu a sua retidão, mesmo assim não perdeu o seu caráter, porque o caráter de Deus é santo e justo. Como santo, Ele não pode se misturar com o pecado. Como santo, Ele não pode se misturar com o pecador. Amém? Aquela frase assim, eu também já criei nela há muito tempo, mas ela não está em linha com a verdade. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Não é verdade? Não, não é verdade, porque se Deus amasse o pecador e Ele abominasse o pecado, seria o pecado que iria para o inferno, não o pecador. Mas a Bíblia diz que quem vai para o inferno é o pecador.
Deus não ama pecador. Amém, queridos? Deus não ama pecador. Deus não ama o pecado, muito menos o pecador. Pode contrariar o que você pensa, mas não interessa o que você pensa. Um dia também pensei assim, mas quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, mas chegou o tempo que eu cresci e tenho que pensar como homem. Amém? E isso eu estou falando de coisas espirituais. Deus não ama o pecador e abomina o pecado. Deus abomina os dois porque Ele é santo. Repito, se isso fosse verdade, Deus não lançaria o pecador no inferno, porque se Ele ama o pecador, Ele teria que salvá-lo mesmo assim. Não é verdade? Mas Deus não ama a humanidade. Calma. É preciso que você entenda a palavra, entenda o que é ser justiça. Deus ama a sua criação, não como pecadora, porque se Ele amasse como pecadora, Ele não nos tornaria justos. Ele te justificou, porque Ele te ama justo. Primeira Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios 15. Versículo 1, diz assim a palavra de Deus: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retende tal como vô-lo anunciei, se não é que creste em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Diga um glória a Deus. Evangelho é isso, é vida, morte e ressurreição de Cristo. Isso é evangelho, vida, morte e ressurreição de Cristo. Paulo diz que você é salvo pela pregação do evangelho. Vamos ler de novo, versículo 1. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos. Você é salvo pelo evangelho. Você precisa conhecer o evangelho. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você não pode ter preguiça de meditar na palavra de Deus. Você não pode ter preguiça de conhecer os ensinos de Cristo. Amém, queridos? Amém. Jesus, aliás, Paulo diz: pelo qual também sois salvos, se o retende tal como vos anunciei. Você é salvo se você permanece no evangelho que é anunciado. Muitos hoje em dia recebem o evangelho, mas questionam o evangelho anunciado. Deus fala com ele, ele diz: mas Deus entende, Deus é amor. Ele entende que amor significa ser conivente com aquilo que ele é contra. É preciso que você entenda que Deus é justo, embora ame, condena. Não pense que amor significa ser conivente com a nossa prática afastada dos caminhos de Deus. É preciso estarmos na presença de Deus. E eu não estou falando de você não ter falhas, eu não estou falando de você não ter erros, porque Deus sabe que você tem erro, mas a tua vida de relacionamento com Deus deve ser inquestionável. Com erro ou sem erro, você tem que servir a Jesus. Amém? 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, continue, porque eu vou defender vocês. Agora, Deus vai defender porque Ele é conivente com seus erros? Não, porque Ele te justificou. O evangelho é vida,
morte e ressurreição de Cristo. Vou repetir de novo. O Evangelho é vida, morte e ressurreição de Cristo. Na vida, na morte e na ressurreição de Cristo está o meu direito de viver abençoado, santo, salvo e justo. Mas é preciso que você entenda, querido, é preciso que você entenda o que Jesus fez. Quando você entende o que Jesus fez, a tua vida com Deus não é vida de frequentar igreja apenas, mas é vida de estar na igreja para cultuar a Deus, para viver uma vida com Deus, para se encher de Deus e se relacionar lá fora como filho de Deus. Amém, pessoal? Do contrário, você é esses crentes que vai à igreja quando tem tempo, que vai à igreja quando lhe resta um tempinho. Você faz todas as coisas primeiro, visita, passeia, faz isso, faz aquilo, aquilo outro, e aí quando lhe sobra uma oportunidade, você sim serve a Jesus. Quando lhe sobra um tempinho, aí sim você está servindo a Jesus. Não, é preciso que você entenda. Quando você compreende a ressurreição de Cristo, quando você entende o Evangelho, que a tua vida com Deus é inquestionável, que a sua relação com Deus é de forma incondicional. Amém? Eu preciso servir e adorar o meu Senhor. Digam glória a Deus. Digam amém. Vou dizer novamente. Evangelho é vida, morte e ressurreição de Cristo. Deus é justo, te perdoou, me perdoou, e não deixou de ser justo, porque a cruz resolveu a justiça de Deus. A cruz foi a solução que Deus tinha, que Deus teve para perdoar a humanidade que aceita o seu Evangelho. E Evangelho é o quê? Vida, morte e ressurreição de Jesus. Amém? A cruz foi o meio que Deus achou para perdoar a humanidade e não deixar de ser justo. O pecado tinha que ser punido. O salário do pecado é a morte. Deus não podia simplesmente olhar para nós e nos liberar, dizendo: estão perdoados, vão em paz. Porque se Ele faz isso, é como eu disse, é como pegar um juiz, pegar um estuprador, e na hora olhar para ele e dizer: você estuprou, você fez muita maldade, mas está livre, saia. Esse juiz é justo? Mas tadinho da pessoa, ela se arrependeu. Ele é justo? Deve fazer isso? E por que queremos que Deus faça assim com a gente? Por que imaginamos que Deus age assim com a gente? Ah, Deus olhou para a humanidade e disse: tadinho do homem, tadinho do ser humano, está livre. Não. Não. Os seus acertos não o torna merecedor. Nós achamos que ser justificado é fazer coisas boas, e ser condenado é fazer coisas erradas. Não é isso que pensamos? Sim ou não? Nós vamos para o céu porque fazemos coisas boas, e vamos para o inferno porque fazemos coisas ruins. Deixa eu dizer uma coisa para você: existem pessoas fazendo coisas boas que vão para o inferno mesmo assim. Você não vai para o céu porque faz coisas boas. Fazer coisas boas é obrigação do ser humano. Quando você acerta, você não torna merecedor de nada, você não fez mais do que a sua obrigação. Quando eu acerto, isso não me torna digno, isso é nada mais do que a minha obrigação. Quando eu erro,
eu simplesmente revelo a natureza pecaminosa que herdei quando nasci. Quando você erra, você só revela a natureza pecaminosa que você herdou quando você nasceu. Entende? O céu e o inferno não tem nada a ver com a gente. Para você ir para o céu e se livrar do inferno, isso é obra de Deus. Isso é obra do Senhor. Por isso você precisa receber o Evangelho. O Evangelho é vida, morte e ressurreição de Cristo. Amém? É isso que Paulo diz aqui. Olha só, versículo 3. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Diga, Cristo morreu por nossos pecados. Aí diz aqui a palavra, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. Amém? O evangelho que Paulo está dizendo é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Cristo precisou morrer, e a cruz foi o meio que Deus teve para perdoar a humanidade e não deixar de ser justo. Cristo teve que morrer. Cristo teve que ser a nossa justificação. Diga assim comigo, Cristo precisou morrer para que eu fosse justificado. A palavra justificação significa tornar justo. Amém? O salário do pecado não é a morte. Quem morreu? Jesus. O que Deus fez? Deus realizou a obra da substituição. Deus não podia simplesmente dizer estão livres. Deus tinha que pegar um inocente, colocar no lugar e dizer, Ele vai pagar a conta de todos vocês. Jesus pagou a sua dívida. Olha para o teu irmão e diga, Jesus pagou a sua dívida, irmão. Diga, Jesus pagou a sua conta. Amém? Quando Cristo morreu, você se tornou justo. Você pode aplaudir Jesus por esse ato? Ser justo é se tornar inocente. Deus, quando te justificou, Ele parou de considerar o seu pecado. Diga glória a Deus. Quando você foi justificado, Deus considera a partir desse tempo, desse momento, que você não tem mais pecado. Eu sei, para os religiosos que estão aqui, que vêm de igrejas pentecostais e que têm dificuldade de entender o evangelho, você deve estar pensando, o senhor está dizendo que eu não peco, que eu posso pecar? Você precisa fazer uma aula comigo para tirar essa religião de dentro de você e conhecer o evangelho. Não vou pregar para você, eu tenho que pregar para a igreja vivendo em graça. Amém? Então, é preciso que você conheça o evangelho. Infelizmente, nós temos pessoas que vêm dessa linhagem pentecostais, tradicionais, e não é só o problema de ter vindo, o problema é que não quer aceitar a verdade. Então, eu não posso perder tempo com eles. Amém, pessoal? Se você vem dessa linhagem e está recebendo a palavra da fé, você está sendo transformado pelo Evangelho da Graça. Se você está combatendo o Evangelho da Graça, não posso insistir nisso. Amém? Porque senão eu perco a grandeza de anunciar o Evangelho, combatendo as heresias das religiões. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não considera o seu pecado. E aí, só para dar uma respostinha para os pentecostais que podem estar assistindo, ou estar embutido aqui dentro, deixa eu dizer uma coisa para você: erro não quer dizer que você não vai ser punido, mas não quer dizer que é Deus que pune. Os seus pecados é consequência da sua burrice, os meus pecados é consequência da minha burrice, e a colheita é fruto disso.
Deus não tem nada a ver com isso. Deus já me justificou e eu sou livre de todo o pecado. Eu sou santo e justo, porque Deus fez isso através de Jesus na cruz do Calvário. Amém? E por isso que eu adoro. Por isso que eu venho à igreja para adorar. Eu não venho para conquistar nada. Sabe por quê? Porque na cruz eu já conquistei tudo. É questão de viver para ver manifesto isso. Quando eu entendo o evangelho, eu entendo a justificação. Porque quando eu entendo a justificação, para eu entender isso, antes eu entendi o caráter de Deus e o caráter do homem. O caráter de Deus é santo e justo. O caráter do homem é pecador, é corrupto. Não é verdade? Esse é o caráter do homem, pecador, corrupto, caído. Quando eu entendo isso, eu entendo que Deus, sendo justo, teria que me condenar. Mas na morte de Jesus na cruz, quando ele disse através de João: eis o Cordeiro de Deus, que tira, para os pentecostais, tira é tirar, não é encobrir. Amém, pessoal? Ele não encobriu os meus pecados, ele tirou os meus pecados. O sangue de Jesus não cobre pecado, o sangue de Jesus remove pecado. Digam glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus com fé. Recebem amor a palavra, mas eu preciso pregar com veemência a verdade de Cristo, porque ela tem que ser marcante no seu espírito, que quer viver o evangelho de Cristo. Amém? Só para você entender, muitos, os religiosos tradicionais, entendem que cobrir pecado é como varrer o pecado debaixo do tapete e deixar ali. Mas a palavra de Deus diz que Deus tira o pecado. E desculpe se tem alguém que, apóstolo, eu sou pentecostal. Eu estou referindo pentecostal religioso. Não estou falando de linha de igreja. Amém? Nem vou entrar nesse mérito, porque as pessoas acreditam ser pentecostais. E isso não é nem bíblico. Ninguém é pentecostal, ninguém é neopentecostal, ninguém é tradicional, ninguém é renovado. Aqueles que vivem a palavra são cristãos. Ponto final. Amém? E eu me refiro ao religioso encarnado, que ao invés de ficarem na porta do inferno, para impedir com que as pessoas entrem para o inferno e se percam, ele fica na porta do céu. Ele não entra para o céu, não vai entrar, mas impede outros entrarem. É aqueles que sentam do seu lado e olha como está a sua roupa, o seu sapato, a sua maquiagem, e te condena porque você está na igreja um pouco diferentinho da forma que ele pensou que deveria estar. Esse é o religioso que eu me refiro. Estão me compreendendo, sim ou não? Mas voltando à palavra, porque o evangelho é precioso para me perder tempo com religião, eu preciso dizer para você: justificação é isso, é entender o caráter de Deus. Digam glória a Deus. Diga assim: Deus me perdoou e não deixou de ser justo. Diga: Ele continua sendo justo. Diga assim: por meio da cruz de Jesus. Amém? Entende isso? Entendeu mesmo? O salário do pecado é a morte. Jesus morreu, Ele pagou minha dívida. Então entenda. Quando Jesus disse: está consumado, o que é que ele disse? Está livre. Você está livre. Você está livre. As pessoas hoje não entendem essa frase, porque está muito longe da cultura em que Jesus disse naquele tempo. Antigamente, a palavra está consumado era uma placa que era colocada em toda a cela de bandidos ou malfeitores que pagaram as suas penas, que pagaram os seus erros. Quando eles pagavam pelo erro que cometeram, foram julgados, condenados, cumpriram a pena, pagaram a sua pena.
quando abria a cela da prisão, o carcereiro, para você entender, ia na porta daquela prisão e martelava a plaquinha: está consumado. O que aquilo significava? O preso que aqui estava não deve mais nada, está livre, pagou a dívida. Quando Jesus gritou na cruz: está consumado, você entende o que está acontecendo? A porta do inferno abriu, a cela que te prendia no inferno abriu, e Jesus colocou a placa lá: está consumado, todos estão livres. Eu não sei quanto a você, querido, mas isso só me dá vontade de adorar. Isso só dá vontade de eu dizer: Pai, obrigado. Isso não me faz lembrar de problemas, isso não me faz lembrar de nada, isso só me faz lembrar de que Deus é bom, de que Ele é Deus, Ele tem que ser amado, adorado, reverenciado, e eu preciso fazer isso todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Que eu preciso buscá-lo, adorá-lo, porque Ele é bom. Não me importam os problemas da vida, não importa, Ele me tornou justo. Todas as demais coisas são pequenas diante da grandeza de ser feito novamente a imagem e a semelhança de Deus. Entende isso? Você é justo em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5. Já está tudo falado, mas eu quero te mostrar como é lindo. Da onde eu estou falando isso, aonde estou baseado para falar isso. Versículo 21, vamos só ler o 21. Eu gostaria que você lesse comigo, dando atenção à leitura. Pode ser, queridos? Pode ser? Vamos lá, leiam comigo assim, eu vou ler, você lê logo em seguida. Aquele que não conheceu o pecado. De novo, entendendo isso, diga comigo de novo. Aquele que não conheceu o pecado. Sentindo mais uma vez, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode aplaudir Jesus com alegria, com fé. Esse é o evangelho que Jesus mandou os discípulos pregar: a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado. Jesus também não teve vontade de pecar e nem sofreu tentação para pecar. Amém? Jesus não passou prova de pecado nenhuma. Ele sentiu a mesma tentação que eu. Não. Isso é natureza pecaminosa que tem desejo de pecar. Jesus nasceu santo, ele é fruto do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele não tem contato com o homem, porque quem transfere pecado é o homem. José não teve relação com Maria. O que fecundou Jesus não foi espermatozoide de homem, foi fruto do Espírito Santo. Jesus estava aqui perfeito, caminhando sobre a terra. Digam glória a Deus. Removendo o nosso pecado. Digam glória a Deus. É lindo Jesus. É lindo Jesus. Eu fico imaginando o diabo desafiando Deus. Eu vou fazer ele pecar. E Deus fala assim: tenta. Jesus viveu aqui como nós viveríamos se não tivéssemos pecado. Amém, querido? Jesus viveu aqui perfeito. Jesus, a palavra de Deus diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Percebe? Escute, ouça. Os seus acertos não te levam para o céu. Os seus erros não te levam para o inferno. Os seus acertos e erros não tem nada a ver com isso.
você vai para o inferno porque está separado de Deus, com acerto ou com erro. Estão me compreendendo? Entenda, não viaja na maionese, fica ouvindo a palavra. Não desliga não. Amém, pessoal? Não tenha preguiça de estar concentrado. Evangelho da graça é estudo. Religião é conversa com o nome de Jesus no meio. Palavra de autoajuda, palavra de triunfalismo. Eu profetizo que você vai vencer, as coisas vão mudar para a sua vida, em nome de Jesus. Isso não é evangelho. Isso são palavras de ativações com o nome de Jesus no meio. Evangelho é entender o que Cristo fez. Amém? Vou repetir. Os seus acertos não te levam para o céu. Se você acerta, você não faz mais do que a obrigação como ser humano. Os seus erros não te levam para o inferno. Eles são apenas a demonstração daquilo que você herdou quando nasceu. Mas quem te leva para o inferno é aquilo que leva você a errar. O pecado, a natureza corrompida. Consegue compreender? Outro dia eu preciso ensinar para vocês o que é pecado. Porque tem gente que pensa que pecado é matar, roubar, adulterar. Isso não é pecado, isso é o fruto do pecado. Isso é a evidência, é a manifestação visível do pecado. Pecado é algo que está dentro do homem que produz tudo isso. Amém? Outro dia eu ensino sobre isso. Mas eu preciso te dizer agora, preste atenção. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Diga glória a Deus. Percebe? Que não são os nossos erros e nem os nossos acertos que nos leva para o céu ou nos tira do inferno. Quem nos tira do inferno? Quem nos leva para o céu? Deus. Isso é obra de Deus. Digam glória a Deus. Não é o que eu faço, mas é o que Deus fez. Digam amém, queridos. Ele fez isso. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Eu vou parafrasear para você. É como se Jesus chegasse, é como se Deus chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, eu quero perdoar a minha criação, mas eu não posso simplesmente dizer estão perdoados, porque se eu disser estão perdoados sem puni-los pelos seus erros, eu não sou justo. Então Jesus, só tem um jeito. Eu estou parafraseando, tá, queridos? Isso não aconteceu, essa historinha. É para você entender o que eu estou falando. E aí, Deus disse para Jesus: então Jesus, só tem um jeito. Você vai ter que pagar a dívida de todos. Porque para alguém ser perdoado, tem que pagar a dívida. Entende? Eles terão que pagar. Há um castigo que eles merecem. E é por isso que Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Entende o que é evangelho, querido? E aí Jesus olhou para Deus e falou assim: meu Pai, eis-me aqui, faça segundo a sua vontade. Jesus, você é o cordeiro morto já. E quando João viu Jesus andando, irmão, os discípulos todos perguntando: quem é ele, quem é ele? João disse: está lá, ó, eis o Cordeiro de Deus. Diga comigo: é obra de Deus me levar para o céu. Diga para o seu vizinho, diga: é Deus que quer te levar para o céu, irmão. Diga: se é a vontade de Deus que você vá para o céu. Nós não temos como nos sentir bom. Eu só tenho que sentir grato. Porque eu não pensei nisso, ninguém pensou nisso. Mas quem pensou foi Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digam glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justos de Deus. Diga para o seu vizinho: você é justo de Deus. Amém, querido?
É por isso que lá em Hebreus Deus diz assim: os meus justos viverão pela fé. Você é justo, amém? A oração do justo é poderosa. Diga para o seu irmão: pode orar, irmão. Diga assim: pode orar, a sua oração é poderosa, amém? Amém ou não? A sua oração é poderosa, a oração do justo é poderosa e vale muito em seus efeitos. Digam glória a Deus. Creia nisso, é isso que Deus fez, por isso eu adoro. E aí você vai dizer: mas apóstolo, porque a sua vida é boa, não tem problema. Irmão, problema é coisa da vida, seja ela boa ou não, tem problema. Mas os problemas não podem me impedir de adorar a Deus, nem a fartura pode me afastar da presença de Deus, nem a riqueza pode me deixar de adorar a Deus, nada disso. Eu preciso entender que eu me tornei justo porque Deus me justificou. Só adore. Venha para a igreja a partir de hoje com um olhar de verdadeiro adorador. Não vem aqui para falar: ai meu Deus, eu quero ver se hoje a canção vai me agradar. Se converta, isso é religião. Não venha para assistir um culto, venha para cultuar, irmão. Não perca a tua vida procurando assistir culto. Venha cultuar ao Senhor. Sirva ao Senhor. Adore ao Senhor. Amém, queridos? 1 Pedro, a gente encerra aqui, capítulo 2. Só mais um pouquinho para fundamentar e fazer com que você regozije com a palavra. Eu não sei quanto a você, mas eu amo pregar esse tema. Talvez um dos temas que eu mais amo pregar dentro da Bíblia é sobre a obra da justificação. Não tem, de todas as mensagens, de todas, essa é a que me faz mais vibrar. Sabe por quê? Porque ao passo que eu vou pregando isso, eu vou vendo um Deus grande, e o quanto eu sou pequeno, e o quanto eu sou grato a este Deus que me pega e diz assim: mesmo você pequeno, eu te uso. Isso é graça, isso é misericórdia. 1 Pedro capítulo 2. Acharam? Versículo 24. Vamos ler o 23, querido. Aliás, o 22 em diante. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Digam glória a Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Você entendeu isso? Você entendeu? Mesmo. Ele não merecia nada, mas Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Você crê que isso é verdade? Ele levou os seus pecados? Levou mesmo. Então, quando eu disse que você não tem mais pecado, você não tem. Isso não é heresia. Heresia é acreditar que eu sou um pecador remido. Isso é heresia. Não existe pecador remido. Existe pecador que se transformou em nova criatura. Amém? Creia nisso, querido. E nunca se deixe contaminar pelo evangelho da religião que está impregnado nesse país. Nunca se deixe enganar por pessoas que têm preguiça de estudar a palavra de Deus e segue pregando a mensagem
que tem sacrificado a vida de muitas pessoas. E aí confundem milagres com presença de Deus. Milagre é misericórdia de Deus. Não confunda milagre com vida espiritual. Deus não cura só evangélico e crente. Deus cura espírita, budista, católico, pecador. Deus cura todos os homens, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus cura através de milagre ou através da medicina, mas Deus cura. Entende, queridos? Creia no Evangelho de Jesus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Diga comigo, eu creio que Ele fez isso. Sabe o que isso me faz? Viver livre. Eu ando livre. Eu não tenho problema com o diabo. Não tenho problema com o demônio. Não tenho medo de demônio. Não tenho medo de demônio, de capeta, de Satanás. Não tenho medo de nada disso. E você, eu não estou dizendo que eu sou superior a você. Eu estou dizendo para você que eu não tenho medo porque creio nisso. E você também não deve ter medo disso. Amém, pessoal? Não tenho problema com demônio. Eu tenho problema com religioso como Jesus tinha. Jesus teve pouco problema com Satanás. Jesus enfrentou Satanás claramente dizendo, algumas vezes na Bíblia, mas religioso todo o tempo. E eu, como pregador do Evangelho, sei muito bem o que é isso, e vivo muito bem isso na pele todos os dias. Poucas vezes com Satanás, mas muitas vezes com religiosos, que queiram ou não, são influenciados por ele, são ferramentas dele. Mas eu preciso que você creia nisso aqui, ó. Quando você entende isso aqui, você adora a Deus, apesar de tudo, apesar de luta, de perseguição, apesar de tudo, você sabe sofrer. É preciso saber sofrer pelo Evangelho. Por quê? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados. Diga assim comigo, eu fui morto para o pecado. Olha só, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero cantar uma canção com vocês agora. Todos conhecem essa canção. Nós temos cantado já há alguns dias. E eu quero que você cante, fazendo dela mais um pouquinho da sua inspiração. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Vamos cantar essa canção. Amém? Feche os teus olhos agora. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela palavra, Senhor. Quero te agradecer, meu Deus, por me fazer compreender a sua obra. Adora o seu Deus, querido. Abre os seus lábios, adora o seu Senhor. Você que é grato pela obra da justificação, por aquilo que Ele realizou, levante a tua voz agora e adore o seu Deus. Adore o seu Senhor. Foi tão triste ver no seu olhar a dor que ali sentia. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus
poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna em paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Ele ressuscitou, vive está outra vez, já podemos adorar. Ele ressuscitou, vive está outra vez, já podemos adorar. Ele ressuscitou, vive está outra vez, já podemos adorar.
aplaudindo bem forte por Deus. Sentar, fique à vontade. Glória a Deus.